Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. E nessa manhã maravilhosa, abençoada, eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida. Uma palavra, meu irmão, que vai te trazer, em primeiro momento, vai te trazer direção sobre o que você deve fazer. E a partir de agora, meu irmão, essa direção é da parte do Senhor que vai te guiar. Essa direção vai te orientar a fazer o que é certo, fazer o que agrada ao Senhor, para então você chegar no seu propósito, para você soltar o grito da vitória. Amém, meus irmãos? E no final eu quero fazer uma oração para você, para a sua família. Então, meus irmãos, não deixe de se inscrever no meu canal. Acione o sininho de notificação. Deixe o seu like. Amém, meus irmãos? Compartilhe, comente à vontade. E a mensagem de hoje, eu quero começar, meu irmão, lendo Tiago, capítulo 3, versículo 9. Tiago, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Olha o que está escrito, meus amados. E com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, meu irmão, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. É muito sério. É muito sério. É um assunto que pouca gente, poucos pastores falam, pouca igreja prega, mas que é um assunto que atrapalha tanto a nossa vida, espiritual. É falar sobre a respeito da língua. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver eles dizendo, o escritor Tiago, que é uma pessoa que sabe controlar a sua língua, é considerado uma pessoa feita, perfeita, uma pessoa completa diante de Deus. Isso porque as palavras que saem da nossa boca, meu irmão, têm um poder incalculável. Elas podem tanto ajudar a encorajar, a edificar uma pessoa, como também elas podem destruir quando nós ferimos, julgando, condenando as pessoas. Então, irmãos, muitas vezes, umas simples palavras que saem da nossa boca causam uma destruição maior do que um incêndio. É isso que está escrito, meu irmão. Se você ler um pouco antes no livro de Tiago, então é algo muito sério e muitas pessoas não se atentam para isso. Eu fico vendo tanta gente, tanto cristão, tanto crente, falando coisas bobas, coisas fúteis, coisas que geram malícia, que trazem
a sensualidade, homem que fica comentando sobre outras mulheres, mulheres também que fica fazendo fofocas. Isso engloba todo nós. E eu sei que falar é fácil, mas o difícil é praticar. Realmente, meu irmão. Realmente, meu irmão, é difícil. É muito difícil controlarmos a língua. Talvez você não é aquela pessoa que amaldiçoou seu irmão, mas o simples fato de você fazer uma fofoca, isso já está prejudicando a imagem da outra pessoa. Às vezes, meu irmão, a gente não faz, às vezes, não faz fofoca, mas você, aquela pessoa que não fala nada, quando deve falar, às vezes alguém fala mal de alguém para você e você fica quieto, sendo que você deveria defender aquela pessoa ou simplesmente falar para a pessoa o seguinte: olha, vamos parar de falar sobre o fulano, cicrano, vamos parar com isso. Então, é muito difícil, meu irmão. É muito difícil nós sabermos usar as palavras na hora certa, no momento certo. E eu vejo que isso é muito importante. Se eu e você quisermos dar um bom testemunho, porque se você for uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, você vai falar palavras na hora certa, sem ser aquele crente chato, aquela pessoa bitolada, sabe? Que só fala por exemplo das coisas de Deus. Isso não quer dizer nada, viu, meu irmão? Tem pessoas que ficam falando de Deus o tempo todo, mas a vida delas não condiz com que elas falam. Então, deve haver um equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio, porque as pessoas de fora estão observando o vento, aquilo que a gente fala. E o próprio Jesus disse que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que vem de dentro do coração. Então, meu irmão, se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa, veja o que ela fala. Será que diante de uma luta, essas pessoas só reclamam, só falam mal deste mundo? Só falam mal do governo, das pessoas? Ou será que ela é uma pessoa que adora a Deus, que ela está dizendo: não, Deus está no controle, meu irmão. Vamos confiar no Senhor, vamos depender de Deus. Deus não vai nos abandonar. Isso revela-se. As pessoas têm fé ou não, porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Mas infelizmente muitos cristãos não têm se atentado a isso, meu irmão, e têm falado coisas negativas a respeito dos outros, a respeito de si mesmo. E se formos parar para analisar, também nós vemos que nós também somos prejudicados pelas palavras. Somos prejudicados pelas palavras dos outros. Quantas pessoas tiveram pai quantas pessoas tiveram que apontar um dedo e acusarem e falarem palavras tão pesadas a nosso respeito? E hoje a gente tem dificuldade de quebrar, sabe? A ser essa maldição, quebrar essa maldição, porque isso são palavras de maldição. Se você procurar saber o significado da palavra maldição, tem a ver a falar mal de alguém. Você criticar de forma maldosa. Então, nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. E como nós lemos aqui no livro de Tiago, ele fala que não
podem ser assim, porque como é que uma pessoa, uma boca, no mesmo tempo que ela glorifica a Deus, ela glorifica ao Pai, e ao mesmo tempo ela amaldiçoa aos homens que foram feitos semelhança de Deus? Então, meu irmão, não tem como ser assim, não pode ser assim, porque de uma mesma boca não pode jamais proceder bênção e maldição. Tá bom, meu irmão? Então esse é o recado para todos nós. É um alerta, porque isso tem prejudicado muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, tantos homens, tantas mulheres de Deus, e o receber, quantas palavras que eles proferem e acabam atingindo outras pessoas. Então, diante de uma discussão, por exemplo, lá no trabalho, no casamento, procure usar a palavra com cautela, porque depois fica muito difícil, meu irmão, reverter. Eu sei que tem muita gente que fala o que não deve, acho até bonito, né? Conta isso para os outros, mas depois vem o arrependimento, depois vem as brigas, discussões, relacionamentos são quebrados, depois fica tão difícil juntar os cacos, na verdade, meu irmão. Então vamos pensar aqui como você pode vencer isso na sua vida. Você que tem dificuldades em encontrar a sua língua, a primeira coisa que eu vejo é que você precisa encher o seu pensamento com as coisas de Deus. Antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus, Ele nos dá a capacidade e o domínio sobre os nossos pensamentos. Então, antes de você falar qualquer coisa, pense bastante, 2 vezes. Conte até 10, mas não fale não fale para qualquer pessoa e sem pensar. Não fale por impulso, tá bom? E depois você tem que entender que depois de transformar a sua mente com a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Mas aí você tem também que parar de andar com pessoas que vivam falando mal dos outros, que estão sempre reclamando, criticando, falando palavras maliciosas, maldosas. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção com quem você tem andado, tá bom? Então, meu irmão, essa mensagem que o Senhor toca no meu coração para trazer para você nessa manhã, amém? Que os irmãos possam se edificar, possam se fortalecer, possa pedir orientação a Deus para se livrar de pessoas maldosas, para controlar a língua. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Quero interceder pela sua vida e pedir que o Senhor te ajude a controlar a sua língua, pedir que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, que as pessoas à sua volta percebam a diferença a partir de hoje. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio, e Ele quer te controlar. Então, quanto mais o seu orar, quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai trazer a paz e segurança. Então você não vai ficar preocupado, ansioso, você vai conseguir equilibrar suas emoções. Amém? Vamos orar? Deus meu, Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã para te agradecer, Pai, pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos. Oh, meu Pai, muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras que nos conforta cada dia, que nos exorta, que nos ensina a sermos filhos melhores, filhos mais obedientes. Oh, meu Pai, essas palavras de hoje pegou tão duro na nossa vida. Quantas vezes, meu Pai, nós caímos nesses pecados, nós fazemos fofoca, falamos mal, nós criticamos aos outros sem saber, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Pai.
a não cairmos em tentação. Nos ajude, Pai. Abençoe, Pai, que nossa língua só saia palavra de bênção, palavras de louvor, de gratidão. Nos ajude, meu Pai, a vencermos este mal que muitas vezes está no nosso coração. A falta de perdão, a inveja, a ganância. Nos ajude, Senhor, a romper com tudo, porque queremos ser santo, Pai. Queremos andar na Tua presença a cada dia. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, o próprio Cristo disse que nós seremos julgados pelas palavras que proferimos. Então, Senhor, lhe pedimos, lhe rogamos, nos ajude, Senhor, a controlar a nossa língua. Nos ajude a pedirmos coisas boas. É o que te pedimos, Pai. Ô Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Continue conosco, Pai. Hoje e sempre. Vá de encontro para cada pessoa, Pai, que está enferma. Tende misericórdia, Senhor. Conceda a cura. Vá de encontro, Pai, à irmã Marlene, que se encontra nesse momento enferma, Senhor. Tende misericórdia da vida dela. Conceda, Pai, a cura. Vá de encontro, Pai, aos meus familiares, a cada um, Pai, dos meus familiares, irmão, irmãs, pai, mãe, sobrinha, sobrinhos, filhos, esposa, a cada um da minha congregação, a cada um, Pai, do meu bairro, da minha cidade, a cada um, Pai, que nesse momento está orando comigo, junto, unidos na mesma fé, a cada um, Pai, dos meus 107 seguidores. Abençoe, Senhor. Abençoe aqueles, Pai, que não me seguem, mas que estão ouvindo também. Abençoe, Pai, que eles venham, Pai, se fortalecer. Que eles venham, Pai, se edificar. Oh, Deus amado, Deus tremendo. É o que lhe pedimos, Pai, nessa manhã, hoje e sempre. Em nome do seu Filho amado Jesus, já lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados.